Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês tenham passado muito bem o carnaval e que tudo esteja muito bem com a vida de vocês. Eu gostaria de começar a aula dizendo que na última aula eu revi algumas coisas e eu confesso que eu não entendi o que eu falei. E se eu não entendi o que eu falei, isso se torna um problema, porque provavelmente alguém mais não tenha entendido. Então eu queria começar o bate-papo de hoje tentando relembrar alguns conceitos. E o primeiro conceito que eu quero relembrar é o conceito do duplo diamante, para a gente poder encaixar as informações onde nós estamos neste momento, que é já no final do primeiro diamante, na parte de observação. Tá legal? Eu quero compartilhar com vocês aqui um slide que eu estava fazendo enquanto as coisas estavam funcionando, esperando vocês aparecerem aí e dar o horário de começar. E eu preparei esse slidezinho aqui para poder explicar para vocês esse duplo diamante. Duplo diamante é este processo de dupla abertura e duplo fechamento a partir de um problema que se transforma em um ponto de vista, e este ponto de vista se transforma em uma proposta de solução deste problema inicial. Tá legal? E aí, a ideia é que você perceba que tem duas aberturas e dois fechamentos. Essas aberturas e fechamentos a gente chama de convergência e divergência. Divergir quando você faz aberturas e convergir quando você chega em algum lugar. Então, divergência tem a ver com criar opções. Criar opções baseadas em algum tipo de referência. E convergência tem a ver com fazer escolhas dentre as opções que a gente abriu. E aí, fazer escolhas tem como objetivo identificar quais são os processos mais indicados para tentar encontrar, em primeiro lugar, um ponto de vista e depois alguma proposta que se adeque para este ponto de vista especificamente. Falaremos de ponto de vista logo mais. Né? É importante você perceber aqui que é algo que precisa ser feito de maneira consciente. Isso quer dizer que é quem faz o processo e escolhe o que é que vai ser direção para o processo. É quem faz o processo que determina quais são as possibilidades que o processo vai seguir de acordo com as informações que a gente tem. Então, imagina que nós temos dois desses daqui, vamos voltar para esse slide aqui, dois desses, abertura e depois fechamento, como se isso aqui tivesse sido mudado para esta cor aqui, pronto, facilita a vida de todo mundo para entender. Esse aqui eu vou mudar para o verde mais claro também, para todo mundo entender. Duas aberturas e dois fechamentos. Isso aqui é um processo de duplo diamante que tem como objetivo entender um problema, escolher um ponto de vista e propor uma solução. É assim que funciona o design thinking. Design thinking é quando a gente direciona um projetar para alguém. Lembra? A gente está buscando identificar um problema que é de gente para gente e que tem como objetivo ser implantado de acordo com as condições que a gente tem nesse momento. Para fazer isso, a gente precisa entender sobre esse problema. E aqui, esse entendimento é um processo de criação de opções. E esse entendimento ele tem que ser feito a partir das referências. E é isso que eu não consegui explicar adequadamente na última aula. A divergência, que é a busca por informações e o entendimento sobre a situação no primeiro diamante, que é, na verdade, que diz respeito a este primeiro pedaço aqui, dos sete passos que a gente vai apresentar, de entendimento, tem relação com a identificação de informações a partir de referências que todo mundo vai ter e vai usar. Vou explicar de novo com um jeito mais simples. Basicamente, o que você faz no primeiro momento é tentar entender o que é que está acontecendo com o problema proposto. Se você tem um problema proposto sobre a quantidade de pessoas que estão, vamos pensar, quantidade de pessoas que estão incomodadas com o preço da passagem de ônibus. Pronto, isso é uma coisa bem comum. Tem aumentado de acordo com as pesquisas. Então, vamos entender o porquê é que isso está acontecendo? Então, tá bom.
Qual é a primeira informação que você precisa? Por que as pessoas estão incomodadas com o preço da passagem de ônibus? Tem a ver com orçamento? Tem a ver com orçamento. Tem a ver com a quantidade de ônibus disponíveis? Tem a ver com a qualidade dos ônibus disponíveis? Tem a ver com a internet, com o acolchoamento dos assentos? Tem a ver com segurança que os motoristas demonstram quando estão dirigindo? O que é que isso tem de relação com o problema proposto? A gente vai entender isso. E para entender, a gente precisa criar opções. E aí, para criar opções, a gente tem algumas ferramentas. Uma das ferramentas é você pesquisar realmente, outra é você criar informações sobre alguma relação, e outra é você buscar essa informação dentro de um contexto que seja mais próximo do real, e aí você vai tentar buscar essa informação sobre o que está acontecendo. Neste ponto aqui, de divergência, de criar opções, de entender o que está acontecendo, você pode demorar muito tempo. E não tem problema se você demorar muito tempo, porque aqui você está entendendo, você está criando possibilidades, você está compreendendo o contexto, você está adequando o seu pensamento para a realidade que importa para quem usa o livro. Eu não sei se esse exemplo é um exemplo adequado, mas o que é importante é que você perceba que talvez esse exemplo ele possa ser replicado para uma situação que você tem no dia a dia. E essa situação que você tem no dia a dia, ela é uma situação que impacta alguém. Quem é essa pessoa? É a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Para, a partir do entendimento de quem é essa pessoa, buscar compreender todo o contexto e criar opções diversas para resolver o problema. Professor, mas eu não vou usar todas as opções que eu criei. Não tem problema. Quanto mais opções você tiver, melhor você pode fazer a sua escolha na hora de convergir, na hora de escolher, na hora de direcionar. Percebe que é diferente uma coisa da outra? Que quando você está divergindo, você está buscando mais possibilidades. Quando você está convergindo, você está escolhendo entre as possibilidades buscadas qual é o caminho mais adequado a ser seguido. Isso é fácil de fazer? Eu escolho esse aqui e vou? Não. É por isso que a gente começou a bater um papo sobre como é que a gente faz a convergência. E a convergência faz a partir da perspectiva de uma pessoa. Mas quem é essa pessoa? E é este o processo que a gente vai tentar identificar e desenvolver com a observação. E a observação tem a ver com entender no mundo real o que é que acontece. A observação tem a ver com a segunda fase do design thinking, que é este pedaço aqui que a gente propôs, de observação real. Tudo bem, galera? O que aconteceu também? Pronto. Tudo bem? Deu para entender onde é que nós estamos? Porque na última aula eu meio que me perdi um pouco e agora, hoje, estou mais esperto aí no que nós estamos fazendo. Basicamente, nós vamos seguir entendendo que as opções que a gente tem são opções que a gente buscou com determinadas atividades. Uma das atividades possíveis é você criar um processo de e se eu fosse isso, e se eu fosse aquilo, e se eu tivesse dinheiro, e se não tivesse. É uma atividade bem legal de você produzir. Eu falei dessa atividade na última aula? Alguém que estava pode? Acho que não. Então vamos tentar explicar. A ideia de fazer um EC é uma possibilidade de você desenvolver um problema a partir do entendimento. Então, o que acontece? Quando a gente pensa em entendimento, a gente sai da perspectiva de que a gente não sabe do que está falando. Então, não saber do que está falando é tão importante quanto você depois, no final do processo, saber do que está falando. Então, não saber, reconhecer que não sabe é o primeiro passo para a gente começar a entender e conhecer as possibilidades. Tá legal? Então, o que a gente faz? A gente começa a pesquisar. Tem um livro que está tudo é óbvio. Não está aqui hoje, gente. É porque eu tenho outra biblioteca e ele está perguntando. Tem um livro que chama Tudo é Óbvio, falei disso para vocês, coloquei esse livro no
no WhatsApp, coloquei pra gente? Coloquei no nosso grupo ou não coloquei? Tudo é óbvio. Deixa eu pegar ele aqui, copiar ele para vocês já no coisa e colocar no. Tudo é óbvio é um livro do Duncan Watts que fala sobre como é que você é enganado pelo senso comum. Tá? Como é que você sai de uma ideia que é muito básica e que parece muito óbvia para um entendimento que não é tão óbvio assim. Inovação. Eu não sei se coloquei, deixa eu ver se eu coloquei. Acho que não coloquei, né? Design Thinking. De qualquer maneira, lá vai um tudo é óbvio aí para você na nossa atividade, tá? Então, tudo é óbvio, sim, mas desde que você saiba a resposta ao nome do livro, e isso é muito autoexplicativo, tá? E nesse livro aí, o que você tem que entender é que a gente vive uma vida que é guiada e ela é moderada por regras que não estão escritas em lugar nenhum. Vamos lá? A gente não podia, na verdade, a gente não conseguiria registrar todas as regras, nem que a gente tentasse. Vamos tentar explicar uma coisa. Imagina que você é corintiano, tá legal? Tudo bem? Tem algum corintiano aí na rodada? Não. Agora, imagina que esse corintiano encontra um palmeirense, beleza? Tá bom. Então, achei ele encontra um palmeirense. Tem algum palmeirense aí? Tá bom. Então, quando um corintiano encontra um palmeirense, tá legal? O que é que tem que acontecer para ser um encontro de verdade? Só não tem aqui. O que tem que acontecer? Para ser um encontro entre um corintiano e um palmeirense, não. Nossa, deu um encontro entre corintiano e palmeirense. Qual é a coisa? Um jogo no final de semana? Não, 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 não. Estou falando de gente de torcida com torcida. Um corintiano, uma pessoa que torce para o Corinthians e uma pessoa que torce para o Palmeiras. Imagina, Sheila, que você está aí e aí você encontra o Saulo e o Saulo é palmeirense. Tá legal? Para você falar assim, a gente conversou sobre futebol, a gente teve um encontro de Corinthians e Palmeiras entre pessoas. Tá bom? Não, não. Tudo bem, não é encontro de torcida. Então, vamos pensar, o que um corintiano tem que falar para um palmeirense se ele encontrar um palmeirense? E isso é uma coisa que todo palmeirense ouve o dia inteiro. Palmeiras não tem mundial. Ah lá, pronto. Exatamente. Então, é obrigatório. Está escrito em algum lugar que isso tem que acontecer? Tem algum manual de corintiano dizendo: olha, quando você encontrar um palmeirense, você tem que dizer para ele que Palmeiras não tem mundial. Tá legal? Isso não está escrito em lugar nenhum. Tá? E o palmeirense vai ter que responder tal coisa. Está escrito? Também não está. Em compensação, todo mundo sabe o que tem que fazer. Todo mundo fala. Então, é o tipo de coisa que é tão impregnada que o Saulo falou assim: eu não encontro nada de torcida, não sei nada de torcida. Então tá, Saulo, se você for vestido de camiseta verde num jogo do Corinthians, na torcida do Corinthians, o que vai acontecer com você? O que vai acontecer com você? Você não sabe nada. Imagina o seguinte: você vai de camiseta verde no meio da torcida do Corinthians durante o jogo do Corinthians e Palmeiras. O que acontece com você? Exato. Não é muito ketchup, não, né? Mas tudo bem, é mais ou menos isso. Então, percebe que você não precisa ler em lugar nenhum qual é a regra social que desenvolve, que é aceita e vamos dizer assim, vivenciada no futebol. E de verdade, eu não entendo nada de futebol. Na verdade, a esfericidade da bola é um dilema para mim. Mas é uma coisa que pouco sentido faz, mas faz muito bem para você entender. A gente não tem, na verdade, nenhum entendimento escrito do que precisa ser feito. Tá bom? Mas é o seguinte: primeira vez que você vai conhecer sua sogra,
tá? Como é que você vai vestida? Como é que você vai vestido? Pronto. Aí, outra regra que é determinada socialmente que está escrita. Tá? Tipo, se você vai fazer uma entrevista de emprego, você pode ir de chinelo e falar o que você bem entender? Não, outra regra que não está escrita. Então, a gente está cheio de comportamentos sociais que determinam o nosso comportamento. E essa determinação de comportamento, ela vamos dizer o seguinte, ela é direcionada para o grupo que a gente tem como referência. E aí, se você tiver que fazer algum tipo de processo de inovação para algo que você não entende, você precisa de alguma referência, você vai precisar entender o que está acontecendo e quais são as regras que não estão escritas naquele momento. Tudo bem? Então, o livro ele diz o seguinte, que a gente não sabe as regras estando de fora. E a gente sabe regras assim, o futebol funciona, isso funciona, tudo bem. Mas e para os motoboys? Que alguém falou de motoboys algum tempo atrás. Bom, e para os motoboys? Existem algumas regras específicas de motoboys. E para os policiais, para a guarda municipal, para o pessoal que é segurança, existe diferença entre essas pessoas no que diz respeito ao processo de cuidar de algum ambiente? Então, a gente precisa entender isso. Esse entendimento é o que vai causar nossa divergência de opiniões. A gente vai perceber que não sabe, vai identificar que não sabe, vai entender o que está acontecendo e vai chegar à conclusão de que tem muita coisa que podia ser aproveitada para resolver determinado problema. E é neste ponto que a gente vai começar a convergir. Entre as possibilidades de entender o que está acontecendo, é você criar um mecanismo de buscar informações na sua cabeça para tentar desmistificar o senso comum. Porque o senso comum, para o Duncan Watts, lá, ele só é comum quando as pessoas elas compartilham assim, e dividem experiências culturais e sociais. Tá? Então, basicamente é o seguinte, 3 e 2. Quanto que é 3 mais 2? Quanto que é 3 mais 2? Então, 3 mais 2 é 5 em uma única e exclusiva situação de equivalência entre as unidades. Então, se eu estou falando assim, quanto que é 3 abacaxis mais 2 abacaxis? 5 abacaxis, tá certo? Agora, e se eu tiver 3 abacaxis mais 2 vassouras, quanto que dá? Pronto. Percebe que é um processo de referência? Se eu falar para você que 3 mais 2 não são 5, 3 mais 2 vão ser 2. Imagina que você tem um relógio, o relógio está lá, 3 da tarde, né? 9 da noite. 9 da noite, mais 2 dá 11, dá 10, 11, isso. 3 mais, isso, 3 mais 2, vai dar 5, vai dar 2 da tarde, isso. 9 da noite mais 5 dá 2 da tarde. Pronto. Então, 3 mais 2 são 9, são 2. Pronto. É o tipo de referencial que a gente não tem quando responde esse tipo de pergunta. Então, este referencial faz toda a diferença para quem a gente vai investigar. Lembra, a gente está investigando para pessoas e de acordo com os desejos das pessoas. E são essas as pessoas que a gente quer agradar, são essas pessoas que a gente quer, né, fazer diferença na vida. Tá? Então, uma das maneiras de a gente entender referências é buscar informações sobre entender. E aí tem 2 exercícios que são importantes dentro desse processo de entender. Um é você explicar para um ET o que você está fazendo. É você ignorar isso eu falei na última aula, que é você ignorar todas as suas referências e usar um mecanismo de gente que não entende a referência para poder explicar. Então, o que é uma pizza? E aí você tira a referência do que é uma pizza, tenta explicar. Pizza é tipo uma roda. Mas o que é uma roda? Então é tipo um círculo. Um círculo é um negócio assim. E esse círculo, ele é
ele é feito de massa. E aí, o que é massa? Massa é um alimento. E aí você vai tentando explicar isso do jeito mais não referencial possível para você perceber como é complicado você abandonar o seu referencial para poder explicar para poder explicar alguma coisa que você conhece. E isso te traz perspectiva para poder explicar e entender algo que você não conhece. Então, aí você vai buscar informações sobre o que é isso sem referência. Pronto. Depois que você fez isso, a gente começa a perceber que é possível fazer uma otimização de diferentes pontos de vista, fazendo uma atividade de buscar informações do tipo, e se? Tá? E se é um jogo de tentar identificar quais as possibilidades que eu tenho para resolver um entendimento a partir da perspectiva que eu vou construindo. Em um eu tiro a perspectiva, no outro eu coloco. Para explicar com o ET, eu tiro todas as perspectivas. No e se, eu coloco perspectivas diferentes. Por exemplo, imagina que a gente tem que resolver uma festa, tá legal? Beleza. Uma festinha. Vamos fazer uma festinha do curso. Esse aí, a festinha do curso vai acontecer dia tal, a gente define a data e tal. Tá bom. E se a festinha for em lugar aberto? Aí você vai ter uma ideia do que é, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Você vai tendo insights, você vai tendo ideias, você vai tendo alguns tipos de lampejos que você vai colocando nos post-its para poder alimentar um banco de dados comum ali, que é um painel. Tá? Então, se chover no dia, e se a gente fizer de dia? E se não tiver gelo para as bebidas? Tá? E se for tudo perfeito? Tá? E se tiver briga? Você percebe que eu vou incluindo referências que vão construindo possibilidades de resultado diferente da festa que a gente está imaginando. E esse EC é quando você incorpora uma referência diferente para que as pessoas percebam e possam proporcionar novas ideias a partir de referências diferentes. Tudo bem? Então, estou entendendo. Entender é partir para uma quantidade de informações o maior possível. E para partir para uma quantidade de informações o maior possível, eu preciso de uma referência. Para criar uma referência, eu tenho dois exercícios. Explica para o ET. Você tira todas as referências e tenta justificar o que é que você está estudando, o que é que você está buscando, o que é que você está entendendo. Tá? Então, por exemplo, se você explicar o que é que você faz sem referências, isso é explicar para um ET. Se eu perguntar para a Letícia, o que é que você faz? A Letícia vai começar a explicar, mas explica para um ET, quer dizer, tira a referência. Imagina que você não tem referência e você vai ver como é difícil explicar o que você faz. Tá? Isso é uma percepção de que sem referência a gente não anda. E aí, partindo dessa percepção, a gente começa a incorporar novas referências. Incorporar novas referências. Tem um outro exercício que a gente usa que é o EC. EC, tal referência foi incorporada no processo de análise de entendimento do que a gente está estudando. E se outra referência? E se mais uma referência? A gente vai incorporando referência. E se eu tiver que fazer isso sem dinheiro? E se eu tivesse que fazer isso em 1815? E se eu tivesse que fazer isso em 2125? E se eu tivesse todo o dinheiro do mundo? E se? E eu vou possibilitando diversas referências incorporadas à minha análise. Acho que agora foi bom, foi bom. Tá? Tá bom. Aí a gente sai do entendimento e aí começa um processo de pesquisa, tá? De observação. Essa observação quer dizer que a gente precisa direcionar o que a gente está estudando, direcionar o que a gente está pensando, direcionar o que a gente está querendo para algum lugar. A gente sai desse negócio de abrir opções de monte e começa a seguir para fazer algumas escolhas. A gente para de criar opções. A gente deixa de divergir para começar a convergir e tentar escolher, tentar chegar em algum lugar. Tá? Então, onde eu vou chegar? Eu vou chegar a um ponto de vista no primeiro diamante, e no segundo diamante eu vou chegar a uma proposta de solução. Mas por que um ponto de vista? O que é esse negócio de chegar no ponto de vista?
é você ter que escolher, dentre as diversas opções que você fez, quais são os caminhos adequados a serem desenvolvidos. Mas como é que eu organizo isso? Então, a gente organiza isso em cima de sistema. A gente organiza isso, todo aquele material que você desenvolveu no Explicar com ET e no IC, você reorganiza em clusters, em agrupamentos de informações, e aí começa a entender de uma maneira mais geral quais as divisões possíveis para determinado ambiente ou determinado conteúdo. Tá? Fica meio etéreo, né? Fica meio complicado, mas eu vou tentar explicar o seguinte. Imagina que você vai juntando post-it para cada ideia que você tem. E aí, quando eu falo assim, explica para o Metê o que é que você faz. E aí você vai colocando. Eu faço gestão. Tá, mas o que é a gestão? E aí, depois do gestão, você coloca um post-itzinho que puxa uma linha assim. Gestão é organizar. O que é organizar? Organizar é isso. Tá bom, o que mais que eu faço? Eu faço também comunicação. Tá bom, o que é comunicação? Você vai criando um mapa grande, sabe? Tipo um solzinho, assim, um mapa um mapa mental mesmo. E aí, este mapa mental, ele vai se criando em compartilhamento de informações com várias pessoas. Porque a gente faz inovação com mais de uma pessoa, a gente não é sozinho, a gente faz em grupo, e esse grupo é quem vai desenvolver, quem vai proporcionar possibilidades para a gente poder desenvolver processos de inovação. Quer dizer, é no crescimento compartilhado que a gente cresce. Lembra de interação e de empatia e de colaboração? É isso. A gente vai experimentar a partir da colaboração, tá? E aí a gente vai fazendo vários mapas desses, cada um da sua cabeça, e essas coisas vão se misturando. No final, você imaginou qual é a bagunça que vai estar na tua frente? Uma bagunça grande, não é? Imagina aqui, a Andréia tem um mapa de 25 itens, a Sheila tem um mapa de 32 itens, a Cláudia tem um mapa de 50 itens, a outra Cláudia tem um mapa de 12 itens, o Saulo tem um mapa de 30 itens, a Letícia de 28 e eu de 40 itens. Pronto, temos aí. É tanto item que eu me perdi, eu não lembro mais quanto que a Andréia tem. Por quê? Porque é muita coisa. Então, você vai vendo isso aqui, o que você faz com isso? A gente vai, quando a gente está divergindo, quando a gente está crescendo e tentando entender as opções, a gente vai aumentar isso ainda mais. Quando? A gente vai tentar incorporar novas referências a partir da explicação. E se. De tal maneira que eu tenho aí uns 2.000 itens ao final. Pronto. 2.000 post-its numa parede. Imaginou isso? Tá. O que eu faço com esses 2.000 post-its? A primeira coisa que a gente vai fazer para finalizar o entendimento é organizar isso em agrupamentos. Este post-it fala disso, esse post-it, todo mundo falou um pouco de gestão. Então, vamos fazer um agrupamento de gestão aqui. Tudo que é post-it de gestão fica aqui. A gente vai fazer um agrupamento de lidar com conflitos. A gente vai fazer um agrupamento de fazer não sei o quê. E a gente faz 5, 6 agrupamentos, junta todos os post-its e faz os traços ao redor deles, para a gente poder determinar que aquele é um grupo X, e organiza mais ou menos em categorias o que todo mundo produziu junto. Ficou mais fácil de visualizar? Tá bom. Então, agora você tem uma paredona gigante com um monte de agrupamentos de post-it na frente, tá? Tá bom. A gente tem muita opção, a gente tem muito jeito de fazer, a gente tem um monte de possibilidades. O que a gente faz com isso? Então, vamos começar a fazer escolhas. Vamos começar a selecionar algumas ideias, selecionar alguns post-its. Mas como é que eu vou selecionar? Eu preciso selecionar a partir da visão das pessoas. Lembra? A gente tem como referência uma coisa. Mas como é que eu escolho? Eu escolho vestindo o sapato do outro. E aqui que a gente sai a campo. Aqui a gente escolhe fazendo uma escolha baseada no ouvir, sentir e pensar. A gente faz aqui uma escolha que é baseada em sentidos mesmo, de você não pensar mais, de você ver, de você ouvir, de você ver o que você está sentindo. E como é que isso acontece? Isso acontece basicamente por um processo de entrevista, observação e design. E realização. E eu expliquei para vocês que eu fiz uma experiência dessas
E eu vendi no semáforo alguma, eu não lembro o que era, mas acho que era uma bala. E as sensações que eu tive quando eu fiz essa atividade foram sensações que me fortaleceram para escolher alguns caminhos na hora de propor a minha solução. Tá bom. Então, imagina que eu dei um monte de post-it agora. O que eu vou fazer? Então, neste caso específico, eu estou explicando que eu fiz o processo de formação em Design Thinking e uma das atividades que eu tive que desenvolver era repensar a profissão de vendedor ambulante. E vendedor ambulante, repensar essa profissão foi um processo de bastante incômodo para mim. Eu tive que ir até o lugar um lugar e conversar com as pessoas. Eu tive que ir até um lugar e ver e sentir o que elas sentiam. Eu tive que ver o que acontecia e entender como é que o negócio estava estruturado. Em São Paulo, eu vi uma baita avenidona, tipo 23 de maio, assim, mas não era uma dessas, assim, não lembro direito onde que era, mas era uma grande avenida. E a escola ficava, tipo, a 5, 6 quarteirões para cima, em uma rua perpendicular a ela, e eu fui descendo em uma determinada rua dessas aí, antes de chegar na avenida, eu parei para tentar vender alguma coisa, e eu continuei descendo, encontrei alguns ambulantes e vi o que eles estavam fazendo, continuei descendo e entrevistei mais outros ambulantes. E eu pergunto para você, eu conversei com uma pessoa que vendia água em semáforo em São Paulo, tá legal? Ele vendia água gelada no semáforo, tá? No engarrafamento, semáforo, compra água, bebe, vai feliz, tá? Quanto é que esta pessoa ambulante faturava em um mês? Quanto você acha que um vendedor ambulante faz em um mês? Não, chuta o valor. Está vendendo água. Água, R$ 2. Quanto que ele faz? 3.000. É mais. Então, este cara especificamente com quem eu conversei, 5 anos atrás, não, 7 anos atrás, 6 anos atrás, 6 anos, 5 anos atrás, ele fazia R$ 38.000. Como assim, professor? Pois é, ele era um empreendedor da água daquela avenida. Então, vou explicar como é que funciona o processo. Ele tem ele compra água a 25 centavos e vende a R$ 2. Ele compra o gelo para gelar 24 garrafas de água a R$ 4. Então, ele tem R$ 6 mais 4, ele custa R$ 10 para ele vender R$ 48. Você entendeu a conta? O cara gasta 10 e ganha 48. Gasta 10 e ganha 48. E se roubarem ele? Roubaram R$ 10 dele. Roubaram toda a mercadoria, roubaram R$ 10. O que ele fazia? Ele distribuía essa. Pois é, amigo, eu também fiquei essa perguntando. O que eu estou fazendo na minha vida que eu não sei ganhar dinheiro desse jeito? Ele distribuía na avenida, em diversos pontos, não eram crianças, eram adolescentes, isso não está certo, mas é a vida como ela é. É, é, os isopores com gelo e água e dizia para os meninos: olha, eu te dou isso aqui e você me dá metade a hora que acabar do que você vender. E aí você vende e me dá metade e eu te dou dinheiro. Você vende e me dá metade e eu te dou, eu encho de novo. Você vende e me dá metade do dinheiro. Tudo bem? Tá bom. Mas você vai vender a R$ 3. Combinado? Combinado. Você não pode vender a menos, porque eu vou cobrar de você R$ 1,50 por cada água dessa daí. Então, eu vou te dando 24 águas, você vai me dar R$ 36 no final do dia. Ou no final do processo. Eu vou encher de novo, e assim nós vamos. Tudo bem? Beleza, tudo bem. Então, você percebe que ele tinha uma economia de 50 centavos, com um risco muito baixo, porque se o moleque roubasse ele perdia R$ 10. E ele tinha isso em 8 pontos na mesma avenida e tinha a esposa que corria esses 8 pontos o dia inteiro, enquanto ele ficava lá vendendo a R$ 2, mais barato, vendia mais que todo mundo. É um processo organizado. E é um processo organizado que é muito difícil de combater. Por que é muito difícil de combater? Porque é o que você está falando aí, André. Como é que um cara que está vendendo água está ganhando dinheiro? Ele não paga imposto, ele tem seguro, ele não tem nada. Mas ele ganha dinheiro de verdade.
E aí, para você tirar esse cara da rua, é muito difícil, porque ele não vai sair da rua para ganhar R$ 2.000 registrado trabalhando 40 horas por semana. Entendeu? Não vai acontecer assim. Mesmo, por exemplo, você vê aí, o que que acontece? A quantidade de gente que trabalha com aplicativo de carro, tipo Uber, 99, essas coisas assim, tem aumentado. Por quê? Porque a quantidade de dinheiro que se faz, ela é proporcionalmente maior do que você ganha num salário médio hoje em dia no mercado de trabalho. Você consegue fazer R$ 3.500 pagando todas as suas contas do carro, sendo que você conseguiria trabalhar por 2.200 e ter que trabalhar 40 horas por semana em horário determinado em um emprego de carteira assinada. Mas eu ganho as estruturas. Sim, mas é uma escolha. Então, eu percebi que o cara ganhava muito, tá? Ganhava muito dinheiro. Mas mesmo assim, ele tinha muitas dificuldades, porque o estigma é muito alto, o que a família, e eu conversei com ele, a dificuldade é que os filhos tinham vergonha de dizer o que o pai fazia na rua, quando iam para a escola, perguntar, o que teu pai faz? A dificuldade é social, não é financeira. Então, a gente tem aí uma sensação ruim. Pô, não quero falar, meu filho vai dizer o que eu faço e vai passar vergonha. Isso é um sentido. As pessoas não te olham quando você tenta vender alguma coisa para eles. Isso é um sentido. A observação. Os caras organizam um sistema de ganhar dinheiro que é muito mais eficiente do que eu jamais pudesse imaginar. Só observar. Percebe que é um processo que só foi possível porque eu fui lá e vi. Eu sentei lá e conversei. Eu tentei fazer. Então, é potente. Então, quais foram as escolhas que a gente fez? A gente fez uma escolha baseada na valorização do trabalho que é informal. A gente criou um tipo de associação como proposta para justificar o trabalho informal dessas pessoas, para que eles pudessem dizer, não, meu pai trabalha numa cooperativa. Entendeu? Para criar isso. E aí as pessoas tinham que quem ganhava mais se ajudava quem ganhava menos, e assim fazia um sistema de funcionar. Mas a ideia era essa, mas contando o final do filme para vocês, sem pretensão, mas percebe que existe uma cadeia de decisões que só foi direcionada porque eu escolhi essas perspectivas a partir do que eu vi, do que eu ouvi e do que eu senti. Então, eu entendi o que estava acontecendo e aí eu escolhi qual era o caminho a seguir. E eu escolhi, isso vai acabar num ponto de vista. Mas para até escolher, você vai ter que fazer entrevistas, observações e vai ter que participar, realizar. Uma vez eu apliquei isso numa pós-graduação aqui em Rio Preto para alguns alunos e coloquei lá como possibilidade repensar a profissão de coveiro. E os alunos foram lá até o cemitério conversar com os coveiros. Cara, eu nunca imaginei que eles iriam, mas eles foram. Se a gente tivesse presencial, neste momento, vocês estariam ligando para alguém para resolver um problema específico. Que problema? Algo que vocês teriam já trazido, porque as tarefas que eu determinei para vocês fazerem de tempos em tempos seriam cobradas de maneira mais efetiva, né? Você teria que entregar uma resposta, sabe? Aquela coisa de você ir lá e olhar a primeira tarefa, olhar alguma coisa que você mesmo pode resolver. Segunda tarefa, ajudar uma pessoa a resolver um problema dela no mesmo dia. Terceira tarefa, vocês dois identificarem algo para uma terceira pessoa de fora. E aí tentar buscar soluções para este problema, e aí esse problema ser realmente o foco da sua atividade. E aí a gente começa a falar de inovação de verdade. Não sei se vocês fizeram ou não, mas eu, de novo, reitero a importância desses exercícios para você conseguir compreender. Não dá para você ter um manual de como andar de bicicleta sem andar de bicicleta. Senão você vai entender e falar, bacana, mas sem cair, sem colocar rodinha, sem tirar rodinha, sem alguém te ajudando, sem alguém correndo do teu lado, é mais difícil. Então, a vivência faz parte do processo. Então, indico que você faça o exercício que eu sugeri.
Tá bom, vamos seguir, galera, que a gente está no meio do caminho aqui, eu não andei para frente, né? Tá bom, então, o que você faz aqui? Quando você vai observar, você vai ter que observar aspectos físicos, psicológicos, sociais e culturais. Aspectos psicológicos, sociais e culturais. Físicos são equipamentos que você vai com a mão mesmo. Psicológico é como é que as pessoas se comportam. Social é como é que elas se relacionam. Cultural é o que é que elas fazem quando elas estão se relacionando. Então, físico, o que tem para vamos usar o ambulante. Tem de físico, tem isopor, garrafa de água, tem um boné, tem algumas coisas assim. O que tem de psicológico? Tem o estigma, não, tem a vontade de crescer, a vontade de trabalhar, tem a paciência, tem um monte de coisas que ele tem que colocar a mente blindada dele para ele continuar vivendo daquele jeito. Social, o estigma, como as pessoas olham diferente, essas coisas assim, e cultural, a quantidade de pessoas que fecham o vidro com medo de ser assaltada por outras pessoas. Tudo bem? Deu para entender isso? Eu falei disso na semana passada e agora estou lembrando. Então, e aí, quando você pensa em fazer essa observação, tem que entender que você tem que fazer isso um pouco distante das pessoas. Porque só de você olhar e as pessoas perceberem que você está olhando, elas mudam o comportamento. E não é o que você quer. Você vai ver mais ou menos que essas pessoas fazem sem você estar olhando. Então, você não pode se inventar o que você está vendo. Você tem que observar e se ater a fatos observáveis, tá? E como é que eu faço isso? Você pode gravar nos seus áudios, está acontecendo isso, assim. Você pode tirar fotos, você pode tentar filmar, mas cuidado agora, hoje a gente tem LGPD, antes eu não tinha, mas então era mais fácil de filmar as coisas, tá? Mas você pode buscar informações que são realmente, né? Tá? E aí, tentar identificar principalmente usos diretos e usos indiretos daquilo que você está pesquisando. Um dos exercícios mais clássicos de design thinking é o exercício da vaca. O exercício da vaca é tipo assim: você vai ter que vender alguma coisa para a vaca. Tudo bem? Não é uma coisa de vaca, é uma coisa para a vaca. O que você pode vender que vai facilitar a vida de uma vaca? Então, me diz aí, alguém aí, o que você pode vender para uma vaca? Tá. Para vender para uma vaca, eu preciso entender como é que é a vida da vaca. Para entender como é que é a vida da vaca, eu preciso compreender. Então, eu vou ter que buscar informações, eu vou ter que divergir. Depois que eu entendi, aí eu vou ter que escolher qual é o tipo de coisa que eu podia. Ração de manga. Assim, então, pois é o tipo de exercício que é difícil de pensar. Então, você podia vender. Então, um colega acabou de fazer e ele fez alparvacas. Então, o que eles fizeram? Eles identificaram que muitas vacas morrem devido a choques elétricos de relâmpagos. Então, você cria uma alparvacas. Um sapatinho para você colocar na pata da vaca, que para evitar que ela tome choque. Antiácido para o estômago. Não sei se isso vai ou não. Mas vão ter que percebe que tem muita possibilidade. Que a vaca realmente ela tem uma dificuldade. Né? Tudo bem? Então, a ideia é você perceber que o que importa mesmo são. Ela tem 4 estômagos? Eu não sabia disso, não. Eu sei que o Gary Gygax, que é o cara que inventou o Alien do filme Alien, o Oitavo Passageiro, visualmente, ele concebeu esse cara como uma criatura de 7 estômagos que reciclava o próprio alimento. Então, assim, ele não comia alguma coisa quando era pequeno e depois ele reciclava a própria coisa. Por isso que o sangue era todo ácido, porque ele ficava ali dentro corroendo a partir do estômago muitas vezes. E aí é uma informação muito idiota que não servia para nada nesse momento. Tá bom? Tá bom. Então, o uso direto e o uso não direto tem uma coisa importante que você tem que buscar quando você estiver observando alguma coisa. Buscar por algumas coisas que são improvisadas, que as pessoas que atuam na área que você está buscando entender fazem de improviso, e também depois buscar e entender como você pode ouvir as pessoas. Tá legal? Ouvir as pessoas tem a ver com entrevistar mesmo, com você ligar para as pessoas e conversar com elas.
Então, tipo, vamos ligar para alguém. Se você tivesse que ligar para alguém para falar sobre algum táxi, para repensar a profissão de taxista, tá bom? Alguém conhece algum taxista aqui? De longe? Não precisa falar quem é, mas se conhece algum taxista? Estamos em 3, 6, 7 pessoas aqui na sala hoje, então pronto, temos alguém que conhece taxista. Pronto. Entendeu? Então, Saulo, vamos falar com esse taxista, mas eu não tenho. Vamos pedir para alguém que tem para a gente conversar com esse cara, para a gente poder entender e conversar com ele. Por quê? Então, outra coisa que me fala, quem é que usa táxi hoje em dia? Aí, a Sheila, aí, ó, manda ver. Quem usa táxi hoje em dia? Qual é o público-alvo do taxista hoje em dia? Vamos lá, Sheila. Quem que usa táxi? Turista. Quem mais? Turista não usa Uber hoje, não? Pessoas mais velhas. Também acho que é por aí, viu? Então, eu acho que idosos usam mais táxis. E aí, então, tá. Então, quem que a gente pode? Então, se a gente tem acesso ao taxista e pensando que idosos usam mais táxis, a gente tem que achar um idoso que usa bastante táxi. A gente vai ter que achar um heavy user. Heavy user é tipo assim, aquele usuário pesado, aquele usuário que usa bastante o serviço. Aquele usuário que tem vontade de usar o serviço, aquele usuário que usa muito o serviço. Para quê? Para a gente entender qual é o que ele busca naquele serviço. Tá? E aí a gente vai poder identificar e vai poder criando tipos de pessoas que usam e tipos de pessoas que prestam esse serviço. E vai criando um novo mapa. Lembra aquele monte de post-it que a gente pôs na nossa frente, separado por um monte de agrupamentos? Vamos deixar de ladinho aqui, vamos pegar e colocar de lado aqui. E vamos criar agora personas, vamos colocar fotinhas de pessoas que podem ser taxistas e fotinhas de pessoas que podem ser usuários de táxi. E aí, de um lado, a gente passa um traço aqui no meio, põe taxista, e a gente vai criando padrões de comportamento. Então, vamos lá. Tem taxista que dorme no táxi? Tem taxista que dirige de chinelo? Tem taxista que masca palito? Tem taxista que é super rota? Então, você começa a perceber padrão, assim. Sabe? Você olha e fala, aquele cara é taxista. Sabe aquela coisa de olhar e falar assim, é taxista. Sabe? Tem taxista que tem óleo de Uber? Vixe! Tem, vixe! Queria até matar os Uber antigamente. Mas são coisas que a gente vai identificando nas pessoas que vão justificando algum tipo de comportamento que a gente identifica como parte de uma profissão específica. Então, a gente vai criando essas personalidades aqui desse lado, e desse lado a gente vai criando personalidades de quem usa. Mais velhos, mais jovens, se comportam de maneira diferente. Exato, é isso que a gente vai identificar quando a gente estiver entendendo. Percebe que aquele monte de agrupamentos vão criando agora personalidades para a gente poder ajustar as coisas que a gente tinha naquela parede, para a gente entender o que eles estão vivendo, para pessoas específicas. Então, a gente está criando aí personalidades a partir de uma perspectiva de conversar com essas pessoas. De ligar para falar, e aí, como é que é a tua vida? O que é? Como é que é? Como é que não é? Ó, a Sheila, por exemplo, seria uma pessoa muito importante neste processo de entendimento para a gente consultar sobre o taxista. Mas só ela, dentro do processo, não é suficiente para garantir que a gente tenha todas as informações. Então, a gente teria que buscar o taxista amigo do Saulo, por exemplo, também para conversar com o taxista. Ou buscar e pedir para ele indicar como é que seria, basicamente, ou perguntar se tem alguém que tem uma tia-avó ou algum idoso na família que usa muito táxi e tentar entrar em contato com ele. A gente ia conversando com 2 ou 3 pessoas, essas conversas por telefone mesmo, ou pessoalmente, elas iam garantindo informações, do mesmo jeito que a observação garante. Tudo bem? Tá bom. E aí tentar fazer um mergulho experimental, que é muito importante, que é tentar sentir, tá? Tá bom. No final, você vai criar uma planilha, tá? Uma planilha. Então, o que é que você viu, o que você ouviu, o que você sentiu, onde que aconteceu isso e por que você viu aquilo.
de quem que é que você ouviu tal coisa, onde que aconteceu e por quê. Onde, por quê, onde, por quê, onde, por quê, onde, por quê, para cada uma das coisas. Onde que aconteceu? Aconteceu na rua, aconteceu não sei aonde. Por quê? Por causa disso, disso. E você vai ter um monte de porquês. Entende que agora a gente começa a selecionar. E aquele monte de agrupamentos, eles começam a se transformar em porquês. Os agrupamentos, eles são a base para você direcionar uma resposta para justificar um comportamento. Então, por que é que a gente faz distinção entre pessoas pelo time que torcem? Porque isso é importante para a sociedade brasileira identificar e se comprometer com algum time. Olha, mas por que isso é importante? A gente vai chegando em algum. O porquê é que desenvolve a nossa escolha. É o porquê que vai direcionar a justificativa de escolher alguma coisa. E é o porquê que vai chegar em algum tipo de ponto de vista, tá? Bom, beleza. Eu cheguei em alguma coisa. Tá? Então, o que você precisa entender? Que depois que você faz isso, você vai chegar em alguma coisa. Vai chegar num ponto em que você agora eu tenho pouco do que fazer aqui, agora eu estou fazendo escolha. E a dificuldade é, quanto maior for a tua divergência, mais esforço vai ter que fazer na convergência. Quanto mais opção você tiver ali no entendimento, mais esforço vai ter que fazer aqui na observação. Para você chegar num ponto. E este ponto é o que a gente chama de ponto de vista. E é você fazer uma escolha. Eu vou escolher o quê? Eu vou escolher atender uma pessoa específica. E aí, eu coloquei na última aula, lá no grupo, um que eu chamo de mapa da empatia. Eu chamo não, um cara aqui do livro chamado Business Model U, tá? Business Model Generation. Esses livros aí, eles trouxeram este mapa da empatia. Este mapa da empatia é um mapa em que você inclui o que as pessoas pensam, o que elas escutam, o que elas veem e o que elas falam. Tá? E aí, a partir disso, você identifica qual a maior dor e quais são as maiores possibilidades disso. Quando você escolhe algum tipo de personalidade. Tem lá, lembra que a gente fez uma tabela com duas colunas? Então, quem eu vou escolher? Eu vou escolher uma pessoa. Então, eu vou escolher um cara, vou escolher um perfil, vou escolher uma persona. E essa pessoa é quem eu vou tentar direcionar a minha solução. Então, eu vou escolher o taxista Jorge. E aí, eu vou pegar o taxista Jorge e vou criar um mapa da empatia do Jorge. Tá? E este mapa da empatia do Jorge é um mapa da empatia que vai, é, que vai, que vai direcionar as atividades que eu vou desenvolver a partir de agora no meu processo de inovação. Eu vou sair, eu vou chegar em alguém, galera. E chegar em alguém é muito importante. Chegar em uma perspectiva de uma pessoa é muito importante. Então, tudo que você vai fazer para tentar resolver um problema é tentar transformar isso na coisa mais pessoal para alguém envolvido possível. Pode ser um usuário, pode ser um produtor, pode ser um provedor de serviço ou de produto, não tem problema, mas que você traga isso para alguém. Isso tem que ser de alguém, isso tem que servir para alguém, isso tem que viver de alguém. Tem que ser de gente para gente. Tá? Por quê? Porque assim você consegue identificar o que você pode sentir, o que você pode ouvir, o que você pode ver. Assim você consegue verificar o que pode ser visual, psicológico, social, sei lá, cultural e físico. É ali que você vai pegar. É quando você pensa em uma pessoa. E para você pensar em uma pessoa, você vai ter que convergir, você vai ter que escolher, você vai ter que botar ordem na tua casa e falar assim, é aqui, esse é o ponto, aqui que eu estou. E aí, quando a gente criou lá o meu processo, a gente escolheu fazer de uma pessoa que vendia, que fazia esse processo de empreendedorismo da água no semáforo em São Paulo. Né? Tudo bem? Tá bom. Tá. Por que isso? Tá. E depois que você escolhe, você vai ter um insight. O que é um insight? Um insight é um aprendizado que você tem que vai te levar para alguma ação. Um insight
são coisas que estão nas conexões entre os fatos. Por exemplo, um insight é o que eu percebi de identificar que, apesar do cara fazer muito dinheiro e apesar dele aguentar bem a pressão que o estigma de vendedor ambulante trazia para a vida dele, uma dificuldade que ele tinha é justificar para os filhos que aquela pressão que ele tinha era importante para a família, porque produzia riqueza para aquela família e possibilitava que os filhos estudassem em uma escola melhor. Então, é uma coisa que não tem relação com o outro. Um fato não tem. O fato é um filho dele está estudando numa escola, ele está conseguindo pagar. O outro fato é o que ele está pensando. Então, isso é insight. O que é que eu posso fazer para ajudar aquela criança a perceber mais valor no que o pai faz e não ter vergonha de dizer o que o pai faz? Olha aí. Eu saio da pessoa e vou para o âmbito falando, por que eu não estou falando do que o filho pensa? Porque se eu fizer isso, aquela pessoa vai se sentir melhor. Que é aquela pessoa que eu quero atingir. A pessoa que eu quero que seja feliz, a pessoa que eu quero que traga mais sorriso, a pessoa que eu quero que fique melhor, que eu quero atender melhor. E no caso de vocês, quem é essa pessoa? É o teu cliente. É o aí cliente aqui não em relação a quem você vai atender, mas em relação a quem você escolheu para resolver determinado problema. Isso pode ser interno ou pode ser externo. Então, eu lembro da Sheila falando dos motoboys. Então, por exemplo, o cliente dela pode ser os motoboys. Pronto. Então, como é que eu faço para os motoboys ficarem felizes? Eu vou entender a vida deles, fazer isso, e aí eu vou escolher uma persona de motoboy e falar assim, o que eu posso fazer para ele? E esse que eu posso fazer para ele vai te trazer insights que são, basicamente, os aprendizados que você tem que vão levar a ações específicas. Tudo bem? Tudo bem? Ok? Ok. Então, vamos lá. Então, como é que você faz, então, para criar um ponto de vista? Então, nós escolhemos, tá? A gente chegou na bolinha do meio. Nós saímos do entendimento, chegamos, fizemos uma observação, nós chegamos aqui, ó, neste ponto. Vamos lá? Vou mostrar aqui no nosso slide. Nós estamos aqui, ó, nesta bolinha vermelha aqui. Que isso aqui é este verde aqui que a gente chama de ponto de vista. A gente fez o entendimento, a divergência, a gente abriu bastante, aprendeu um monte de coisa, fez algumas escolhas, que é a observação, e agora a gente vai criar um ponto de vista. E este aqui é o meio do processo. Cara, se tem uma coisa importante aqui, é fazer esse ponto de vista certo. Tá? Isso aqui vale, mas assim, como experiência muito importante para você de vida mesmo, porque você partir do ponto de vista do outro te traz uma competência de empatia que você não vai conseguir fora dos processos de incubação. Isso vai te garantir perceber coisas de uma maneira diferente. Tá, como é que eu faço, então, para criar um ponto de vista? Tá? Um ponto de vista é uma escolha que você faz a partir de algum, vamos dizer assim, modelo de pessoas. Tá? De alguma, a gente chama de persona mesmo, tá? Tá bom. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai buscar, para começar a fazer o ponto de vista, a gente vai buscar naquela parede que tinha os agrupamentos e numa outra parede que tem todas as informações dos grupos. E a gente vai juntar coisa com o outro, tentar buscar padrão, tentar buscar ressonância. A gente tem como objetivo, a gente tem como perspectiva, o nosso cérebro trabalha assim, que é buscando padrões onde eles existem ou não. Então, a gente busca padrões. Deixa eu tentar buscar. Espera aí, aguenta um pouquinho, que eu vou pegar aqui numa aula que eu tenho, um padrão que eu quero compartilhar com vocês. É um padrão fácil de você entender. O nosso cérebro ele vai tentar adequar a tua informação para um padrão rapidamente. E essa... não é aqui, é aqui. E essa busca por padrões é uma busca que, assim, você faz de maneira intuitiva, você não percebe que você está fazendo. Vou trazer para cá 3 slides. Né? Vou buscar aqui.
esse slide, esse. Copiei e vou colar aqui. Beleza. Tá bom. Vamos dar uma coisa aqui e vamos tentar compartilhar com vocês. Queria que vocês me dissessem o que está escrito aqui. Alguém pode me dizer o que está escrito nesse slide? Qual a mensagem que a gente tem aqui? Também não sei, não. Isso. Basicamente, ele identificou. Está em russo? Bem provável que esteja. Eu não sei. Eu peguei essa imagem desse jeito na internet. E eu não sei dizer o que está escrito aí. O que me falta? Me falta referência, me falta entendimento. Se eu tivesse que definir o que essa imagem é, eu precisaria de um ponto de vista, eu precisaria de compreensão, eu precisaria de referência, eu precisaria entender o que está acontecendo aqui. E aí eu teria que escolher como é que eu faria para poder traduzir isso de uma maneira adequada. Então, eu teria que pegar alguém que fala russo, ou teria que buscar isso num dicionário online, eu teria que, alguma coisa eu tenho que fazer. Mas, de qualquer maneira, eu não tenho referencial suficiente para entender isso. E isso é importante você perceber. Agora, tem coisas que o seu cérebro vai buscar padrões rapidamente. Por exemplo, este texto aqui, próximo slide aqui. Tenta ler isso aqui. Vamos lá, galera. Assim que alguém acabar, explica para mim. Vê linha a linha. Tenta ler. Você vai entender que quanto mais passam as linhas, mais fácil, mais rápido e melhor você lê. Tá bom. Vou esperar mais um pouquinho. Então, primeiro, quem acaba primeiro, por favor, dá um ok aí, só para eu ter certeza que você acabou, só para eu poder não atrapalhar mais. Muito bem. Então tá. A informação que está dizendo é o seguinte: olha, se eu pegar a primeira e a última letra, não importa a ordem que eu colocar as outras. Uma informação mentirosa, na verdade, tá? Porque não é assim que funciona no seu cérebro. O que está acontecendo aqui é que o teu cérebro está buscando sentido, ele está buscando categorizar, ele está buscando entender o que está acontecendo. E é assim que a gente funciona. A gente busca por padrão. Dentro das possibilidades, com essas letras, o que mais faz sentido é que você pode organizar essas letras de acordo com alguma referência que vai trazer uma palavra que tem um sentido. E esse sentido vai se encaixando e você vai vendo qual é o melhor de acordo com o desenrolar do texto. É o mesmo processo que você vai ter nesse texto aqui. Ó. Vamos lá. Vai dar de novo e outra vez dá um ok se você conseguir terminar antes. Ok, então é a mesma coisa. De novo, aqui a gente está falando assim, mas aqui troca, porque é automático. Não, é porque teu cérebro ele busca sentido. Ele busca sentido em algo que você está fazendo. Então, a gente tem que buscar padrão, tem que entender, tem que tentar entender o que está acontecendo. Então, quando você tem duas paredes cheias de posts que fizeram parte de dois processos diferentes, você tem a abertura e o fechamento, pronto, aqui o que vai acontecer aqui? Como é que eu enxergo isso? Então, este é a primeira ideia. Você tem que buscar por padrões, e buscar por padrões que não são necessariamente aqueles que você acreditava no começo. São buscar por padrões que sejam basicamente fora do que é óbvio, fora do que o senso comum já traz como não escrito, que é entendido em mais de um ambiente. Tentar identificar a ressonância de padrão. Tudo bem? E aí, a partir desse padrão, a gente constrói o que a gente chama de persona. Construir uma persona é desenhar mesmo alguém, dizer quantos anos tem, o que está fazendo, qual pensa, o que fala, usar aquele mapa de empatia e criar uma pessoa. E esse mapa de empatia é aquele que eu já coloquei deixa eu ver aqui se está no nosso grupo, este mapa aqui.
colocar ele aqui. Deixa eu agora. Deu lugar. Estou em layout em branco. Este mapa aqui. Este mapa. Vamos lá. Compartilhar. Já está no grupo. Lembra desse mapa? Então, aqui, ó. Eu crio um mapa desse para uma pessoa a partir da minha perspectiva ideal. Qual a perspectiva? Aquela, cara, aquela que você fez a partir da conversa com o teu colega. Quem que nós vamos resolver? Não vamos resolver o problema de quem? É interno ou externo, mas vamos resolver daquela pessoa. E aquela pessoa vai chegar nesse ponto aqui e vai desenhar uma pessoa. Nós vamos resolver para essa pessoa. Quem é essa pessoa? Quantos anos ela tem? O que ela faz? O que ela tem de diferente? O que ela tem de comum? Quais são as possibilidades que a gente tem para fazer a vida dela melhor ou não? E a gente vai colocar um monte de atividades, dores, necessidades, e o que ela quer. Tem um objetivo. Pronto. E a gente vai criar uma pessoa mesmo. Pode até colocar uma foto dela ali naquela carinha bonitinha, pode fazer o caramba aí, mas a ideia é você entender e criar uma persona ao máximo, o mais fidedigna possível dentro da tua realidade investigada, dentro das relações que você percebeu, dentro das experiências que você coletou e observou. Tudo bem? Tá mais claro do que na última aula, pelo menos? Vocês estão enxergando que nós estamos fazendo um processo? Nós saímos de um monte de possibilidades e estamos chegando aqui em algum lugar. Nós estamos escolhendo. De todas as possibilidades do mundo que eu tinha, agora eu tenho aqui uma possibilidade para uma pessoa. E este padrão de uma possibilidade para uma pessoa é um padrão que eu vou usar. E é dessa persona que eu crio que vai sair todo o resto do meu processo. Então, tá, como é que eu faço? Então, criei a persona, sei para quem eu estou falando. Tem nome para essa pessoa. Eu dei idade para ela, dei peso, pus uma foto de revista para ter uma ideia de como é que ela é. Eu coloquei tudo que ela pensa, o que passa na cabeça dela, a partir daquele monte de coisa de agrupamentos que eu fiz. Pronto, tá bom. E aí? Aí agora eu construí a jornada. Construir a jornada tem a ver com você criar um caminho de um dia. Como é o dia dessa pessoa? E aí tem a ver com, desde o momento que ela acorda até o momento que ela vai dormir, e se tiver problemas de sono durante a noite, como é que ela fica durante a noite. É você passar o dia e entender qual é a rotina dessa pessoa. Então, que hora que um vendedor ambulante acorda para trabalhar? Vocês têm ideia? Esse cara, que hora que ele acordava para trabalhar? Que hora? Chuta aí, galera. 3. 3 horas da manhã. Agora 4 e 5, 3 horas da manhã. Porque às 4 abria a distribuidora de água e vendia muito. Tinha muita gente que buscava, então ele tinha que ficar até lá e das 4 horas tá na fila. A mesma coisa acontece com o taxista. Que hora que o taxista acorda? E aí, Sheila, que hora que o taxista acorda? Que trabalha de madrugada aí ou que trabalha de manhãzinha? Que hora que eles acordam? Também é a mesma coisa. A gente não tem parâmetro para as atividades que a gente não tem familiaridade. E aí que entra construir real uma pessoa e entender real como é que é a rotina dela. Essa rotina ela tem que ser o mais fidedigna possível para isso. Depende de tudo. Se é diurno, se é noturno, se o carro é compartilhado, se não é, se está... Tem um monte de coisa. Se tem mais gente no ponto que vai estar lá ou não. Tem coisa de monte. Tem coisa de monte. E a gente não entende, mas que a Sheila, por exemplo, poderia explicar, poderia desenvolver uma jornada. E essa jornada é uma jornada de fazer realmente um desenho do que acontece, de criar um mapa da jornada mesmo. Como é que se conhece? Então, como é que você vai mapear isso? Como é que você vai definir as atividades e colocar essas atividades numa linha do tempo que vai do começo ao fim do dia, da hora que ela acorda até a hora que a pessoa dorme, para começar o outro dia. Tudo bem?
Então, eu entendi, escolhi, e agora eu vou fazer uma ideia. Então, tá bom. Tá. Aí, essa ideia que eu faço, de ponto de vista, e aqui nós estamos chegando próximos ao nosso final de atividade de hoje, é um ponto de vista baseado em uma pergunta. Então, lembra que você tinha um questionamento, que você tinha uma vontade, que você tinha alguma coisa lá no começo, que era como é que eu faço isso? Ou como é que eu resolvo? Como é que eu vendo mais? Como é que eu atendo melhor meus clientes? Como é que eu diminuo a fila? Como é que... Bom, e aí você vai fazer todo um processo de entendimento e de observação para chegar numa escolha e desenvolver uma persona e criar uma jornada para fazer a pergunta certa. E como é que esta pergunta certa tem que ser feita? Ela tem que ser feita em 3 etapas. E essas 3 etapas têm a ver com como podemos. Então, vamos lá. Deixa eu tentar criar aqui 3 etapas de uma pergunta. Vocês não estão vendo aí, só deixa eu começar aqui. 3 etapas. 2, 3. 3. 1, 2, 3. Então, compartilhar. Só vamos lá aqui, 3 etapas de uma pergunta que pode ser reaproveitada aí por vocês. Deixa eu colocar aqui, isso aqui assim, isso aqui assim. A primeira etapa da pergunta é como podemos? Como podemos? Como podemos tem a ver com você incluir uma ação, tá? Então, você tem que incluir uma ação. Então, como podemos, por exemplo, melhorar ou como podemos como é que a gente pode garantir mais percepção adequada dos filhos? Pronto. Aí, isso aí é com os atores. Então, como podemos, e aí a gente já inclui a segunda parte, que são quem são. Então, como podemos ter mais verbo de ação. Vou colocar aqui. Verbo de ação. Aqui a gente inclui atores para os quais a gente está selecionando. Selecionando. Tá legal? E aqui a gente vai colocar de modo a vai incluir os insights. Aqui eu vou fazer um exemplo de pergunta para você entender o que nós estamos falando. Tudo bem? Tudo bem? Até agora, tudo certo, galera? Vou olhar vocês. Tudo bem? Vamos lá, galera. Vamos comigo, vem comigo. Tudo bem? Então, vamos pegar aqui, por exemplo. Como é que a gente pode... Vamos tentar explicar aqui. Ó. Vou colocar aqui. Vamos digitar isso aqui. Assim. Então, uma pergunta básica aqui. Como é que a gente pode garantir agilidade e precisão em procedimentos hospitalares na transferência de pacientes da cirurgia para a UTI? Tudo bem? Então, aqui eu tenho como a gente pode e a ação, que é garantir agilidade e precisão para quem? Para pacientes de cirurgias que estão na UTI e que vão ser transferidos de um lugar para o outro. Tudo bem? E o que eu quero? Eu quero garantir a agilidade no momento da transferência. Isso é um insight. Tudo bem? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou incorporando informações que não são informações, como eu vou dizer, informações que não são
claras no começo do processo, que não são simples de perceber no começo do processo, que não são tranquilas de você enxergar no começo do processo. Talvez até um pouco mais nebulosas quando você começa a pensar nelas no começo do processo. Tudo bem? E aí? Vamos tentar explicar de um outro jeito aqui. Espera que eu tenho uma coisa aqui. Vamos pegar aqui essa informação. Deixa eu copiar aqui isso. Professor, Espera aí. Vou dar um negócio diferente aqui. Só. Pode fazer a pergunta enquanto eu copio aqui. esse como podemos é depois que a gente já teve uma ideia de qual pode ser o real problema, a real Isso pessoa e aqui a nós já, possível já, já solução. fizemos. Aqui a gente Antes a já gente faz fez. perguntas genéricas e agora a gente faz uma pergunta bem específica daquele Bem negócio. específico. Quer ver? Vou perguntar para você assim. Vamos aqui. Galera, me diz aqui, alguém sabe o que é isso aqui? Vamos lá. O que é esse? O que é esse desenho? O que esse desenho é? O que ele significa? Uma caneta. Tá. E se não for uma caneta, o que pode ser? Vamos lá. Percebe que é um exercício de percepção? A gente fala, vamos tentar fazer diferente? Então, se não é uma caneta, o que pode ser? Quando vocês falam aí, eu vou copiar aqui a resposta. Um foguete. Tudo bem. Se eu disser para você que é um peixe, um submarino, quase lá. Se é para você que é um peixe. Vamos lá. Olha aqui. Então, é um peixe de acordo com a perspectiva, de frente. Então, aqui, ó, é a cara do peixe, aqui é a boca do peixe, e aqui são os olhinhos do peixe. O que eu estou querendo mostrar para você com isso é que a gente vê coisas a partir de um ponto de vista. E esse ponto de vista a gente vai construir. E essa construção vai ser em cima do que a gente entendeu e observou. Quando a gente observa algumas coisas, a gente busca padrões. E esses padrões que a gente busca vão chegar em algum tipo de problema que a gente não tinha visto no começo do processo. Então, quando você fala assim, mas a gente vai fazer isso para algum problema específico? Sim, mas que problema específico? A gente vai descobrir no decorrer do processo. E a gente vai descobrir mais de um problema específico e vai escolher qual é, que é uma questão de escolha de um ponto de vista. Eu tenho possibilidade, por exemplo, eu tenho possibilidade de fazer a discussão sobre, vamos pensar assim, sobre limpeza de rua pós-carnaval. Então, qual é a perspectiva que eu vou usar? Vou usar a perspectiva dos varredores de rua, dos foliões, das pessoas que moram perto da vigilância sanitária? Qual a perspectiva? Percebe que são várias personalidades envolvidas em um problema? Eu vou escolher uma dessas personalidades e dentro dessa personalidade que eu escolher, eu vou buscar entender o que é que ela mais quer. E aí o que ela mais quer pode ser várias coisas. E aí dentro do que ela mais quer, eu vou escolher uma das possibilidades. E assim eu vou identificar o meu ponto de vista. Então, como é que eu posso resolver aquele problema específico que eu fui identificando até agora para aquela pessoa que eu escolhi ser a pessoa ideal, de tal forma que aquela pessoa se sinta transformada pelo que eu vou fazer. É isso. Isso aí é um ponto de vista. Como eu posso fazer alguma ação a partir de uma pessoa específica, que é um autor selecionado,
que de modo tal que possa criar um insight novo, que possa modificar a vida dela, que possa melhorar a vida dela, algo que ela deseja, que seja tecnologicamente possível e que seja financeiramente viável para a gente aplicar. Então, estamos aí com uma possibilidade de inovação. Então, o que você precisa buscar é um processo que saia de um ponto de vista para a gente criar uma necessidade específica numa pessoa que possa ser resolvida. Tudo bem? Faço um exemplo novo disso na próxima semana, para vocês terem clareza desse processo. Próxima semana não, próxima quinta-feira. Tá? Então, nós chegamos aqui na metade do problema, em processo, e nós vamos continuar ainda essa semana e na próxima não, até segunda-feira. Segunda-feira tem que terminar isso aqui. Senão a gente tem que seguir com vida, tem mais coisa para a gente fazer lá na nossa vida. Tá? Para vocês entenderem onde nós vamos chegar. Estou com um pouco de dificuldade de tentar explicar uma coisa super abstrata de maneira distante. Tá? O ideal seria que pudéssemos conviver para experimentar este processo. E sugiro que a gente faça isso em algum momento ou outro na escola, tá legal? Vamos colocar essa possibilidade aí em votação no futuro. Tudo bem? Eu vou agora parar a gravação e esperar as pessoas na próxima aula. Até mais, galera.